Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens que começamos esta semana, falando sobre superações. Falamos sobre as superações de José, de Jó, superações de enfermidades. Falamos sobre a superação da possível depressão de Elias. E hoje, para encerrar, nós vamos falar sobre alguém que realmente superou humilhações, sofrimentos. Jesus Cristo. Vamos falar sobre Jesus Cristo. Ele sim passou muito sofrimento, muita humilhação. Porque quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, durante o seu ministério, ele sabia que um dia ele ia ser crucificado, ele ia ser morto, ia ser julgado injustamente. Jesus sabia o sofrimento e a humilhação que ia passar. Mas ele, como homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Naquela época, uma morte de cruz, uma crucificação, era uma morte muito humilhante. Jesus teve que carregar a sua própria cruz pelas vias públicas, ali das ruas, carregando a cruz pesada, carregando ali os nossos pecados. Foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido. Jesus sofreu muito, não somente aquele sofrimento físico, mas também o sofrimento da humilhação. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, um do lado direito, um do lado esquerdo, como se ele fosse um malfeitor, como se ele tivesse cometido algum crime ou algum pecado. Mas Jesus passou por toda esta humilhação. Ele superou, ele suportou toda esta humilhação por amor a mim e a você, por amor a nós. Ele suportou toda essa humilhação, mas ele superou essa dor. E lá na cruz, ali crucificado, a superação dele foi tremenda. Quando ele estava ali na cruz, ele ainda falou algumas coisas. E a primeira frase que ele disse foi orando ao Pai. Ele olhou para aquele povo que estava ali o crucificando, humilhando. E Jesus disse assim ao Pai: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Jesus pediu perdão ao nosso Pai que está no céu pelos homens que estavam fazendo coisas que inaceitável. Mas Jesus ainda pediu perdão, ele superou a dor, a humilhação, a injustiça que fizeram com ele. Mas ele morreu ali na cruz, por amor a nós, para pagar o meu e o seu pecado. Ele superou todo tipo de dor e de humilhação. E nós temos suportado, nós temos superado algumas coisas que têm nos magoado. Jesus superou aquela mágoa que realmente causaram nele, a humilhação, o sofrimento, tudo que ele passou ali por amor a nós. Ele superou, e exatamente ali na cruz, quando ele sabia que daqui a pouco ele ia morrer, mas ainda falou algumas coisas, pediu perdão ao Pai. Pai, perdoa esse povo que não sabe o que fazem. Jesus ainda perdoou ali um dos malfeitores, porque um dos malfeitores reconheceu que aquilo ali era Jesus, o Filho do Deus vivo. E um dos malfeitores disse só assim: Jesus, se lembre de mim quando estiver lá no paraíso. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, ainda hoje. Jesus não somente perdoou aquele homem, mas fez uma promessa: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós precisamos reconhecer, primeiro, reconhecer que somos pecadores e precisamos de perdão. E reconhecer que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, pagou os nossos pecados. E o melhor de tudo, Jesus ressuscitou
e hoje vive em nossos corações. Ele superou toda dor, mas por amor a nós. Que nós possamos realmente entender esse sofrimento, essa humilhação de Jesus. E eu sempre digo, olha, toda superação tem um retorno. E o bom disso aí, que o retorno é para nós. Jesus morreu para nos garantir uma vida eterna. Aquele que crê em Jesus Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna. É isso que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O retorno é para nós. Imaginou? Aquele sofrimento, aquela humilhação que Jesus Cristo passou, todinho ali, por amor a nós. Ele superou, e nós é que vamos ter a recompensa. Vamos ter uma vida eterna se a gente crê em Jesus Cristo, que Ele morreu e ressuscitou e vive dentro dos nossos corações. Creia nisso e aceite Jesus como seu Salvador, e que você possa aprender a superar toda situação que a gente passar, porque é o nosso Deus que nos dá força, é o nosso Deus que nos dá a certeza da salvação e da vida eterna. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender a superar